Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves. E no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e vou fazer uma breve análise com spoilers dos 4 primeiros episódios da segunda temporada de Demolidor Renascido. Malta, a segunda temporada de Demolidor Renascido está absoluto cinema. As cenas de ação estão épicas, a história evoluiu muito desde a primeira temporada e vai-se superando a cada episódio. Nestes primeiros episódios nós vemos as consequências do Wilson Fisk, o rei do crime, ter criado uma força-tarefa. E também vemos que ele está a usar a sua influência para usar os portos de Nova Iorque para traficar armas para pessoas poderosas dentro do governo. Inclusive, essas pessoas poderosas enviaram o Sr. Charles para supervisionar a entrega das armas e para ficar de olho no Wilson Fisk, o rei do crime. E a série dá a entender que o Sr. Charles é uma pessoa influente e perigosa e que está ali para garantir os interesses dessas pessoas poderosas do governo que têm um acordo com o Wilson Fisk. E para enfrentar o Wilson Fisk, o rei do crime, que agora conta com o apoio dessas pessoas poderosas do governo, a série dá a entender que o Demolidor está-se a tornar aos poucos um símbolo da resistência. E agora falando da ex-namorada do Demolidor, a Heather Glenn, que basicamente a série está a usar como motivação o trauma dela com o Mills para fazer com que ela odeie ainda mais os vigilantes e também para ela ir para o lado do Wilson Fisk, justificando dessa maneira as ações dela na série. Uma coisa que não fez muito sentido nestes primeiros episódios foi o julgamento do espadachim, mas eles tentam justificar isso com uma das falas dele, onde ele diz que o Wilson Fisk está a usar a desculpa de ir atrás dos vigilantes para prender os seus inimigos pessoais, as pessoas que o enfrentam. E nós podemos ver isso na fuga da prisão, porque o único vigilante que tinha lá era o espadachim e anteriormente o justiceiro, que não sei se vai aparecer novamente ainda no final desta temporada ou só vai aparecer no seu especial, mas provavelmente o final desta segunda temporada de Demolidor Renascido vai ter consequências que vão para o especial do Justiceiro e mais para a frente também. Mas agora falando da Ângela Del Toro, a sobrinha do Héctor Ayala, o tigre branco que morreu na primeira temporada. Pelo que a série está a dar a entender, ela vai virar a Tigresa Branca, como é nos quadrinhos. Mas na série ela ainda é muito jovem e eu acho que não faria muito sentido se ela virasse já uma vigilante. Mas é uma personagem bem interessante para eles explorarem no futuro do MCU. E eu acharia bem interessante se ela ganhasse os mesmos superpoderes que ela tem nos quadrinhos, graças ao seu amuleto, que é do seu tio. Mas, como a série está a explorar, parece que ela vai ajudar o Demolidor. E com o tempo talvez ela vire uma vigilante. Mas agora eu não gostaria que a série pusesse já como uma vigilante, porque não faria muito sentido. Ela pode ajudar o Demolidor. E com o tempo ela virar uma vigilante, igual ao seu tio, tornando-se a Tigresa Branca como é nos quadrinhos. Uma coisa que a série está a deixar interessante e que tem potencial é a trama do Daniel Blake e da Bibi Urick, porque provavelmente o Daniel Blake sabe ou desconfia que é a Bibi Urick que está a usar aquela máscara do Wilson Fisk para o criticar. E isso abre a possibilidade para uma trama interessante. Porque o Daniel sabe que se o Wilson Fisk descobrir que é ela, ele vai enviar o Buck Cashman para matar. E é por isso que ele está preocupado com ela. Além disso, nós também temos que nos lembrar da fala do Bucky, que diz que o Daniel tem a cara do bobo da corte, mas tem o potencial para ser o herdeiro do Wilson Fisk. E isso deixa no ar se o Daniel seria capaz de deixar a Bibi morrer para se tornar o herdeiro do Wilson Fisk, ou se ele iria contra Wilson Fisk e enfrentaria o Bucky para tentar salvar a Bibi. Na minha opinião, estes são dois caminhos bem interessantes que a trama pode seguir. Mas agora falando especificamente do quarto episódio, que foi um dos melhores de toda a série, e que mostrou que o mercenário merecia uma série só dele ou um especial. A atuação deste episódio e as cenas de ação foram muito boas. Este episódio teve um foco maior no mercenário, que é um dos grandes personagens da série, que consegue se conectar com vários personagens diferentes.
Como, por exemplo, com a Vanessa Fisk, que estava com medo que o mercenário viesse atrás dela para se vingar de ela tê-lo manipulado na temporada anterior, e nós vemos o desenvolvimento desse medo nestes primeiros episódios até chegar ao episódio 4, tornando o que aconteceu no episódio ainda mais insano. O mercenário é um personagem que está a ser muito bem construído pela série. Eles mostram que ele é um psicopata, obsessivo e narcisista, e que ele está a justificar a sua vingança, as suas ações, como se fosse uma redenção, uma boa ação. A motivação do mercenário na série é a obsessão com a ideia distorcida de redenção. Depois do que aconteceu à Vanessa Fisk no final do quarto episódio, Wilson Fisk vai tornar-se ainda mais agressivo. Ele estava mais controlado por causa da Vanessa Fisk, mas depois do que aconteceu, porque nós não sabemos se ela morreu ou se ela vai ficar em coma ou alguma coisa parecida, mas depois do que aconteceu a ela, nós podemos ter certeza que agora Wilson Fisk não vai brincar. A Força-Tarefa vai ganhar mais força, eles vão estar mais no terreno, vão ser mais agressivos e vão pressionar ainda mais a cidade. A única pessoa que conseguia manter o controle do Wilson Fisk era Vanessa Fisk, e depois do que aconteceu no final do quarto episódio, ele vai levar tudo à frente. Ninguém vai conseguir parar a fúria dele, e os principais alvos dele vai ser o mercenário e provavelmente o Demolidor. E agora a cidade de Nova York vai sofrer com a fúria do Rei do Crime. E segundo os vazamentos que estão a circular, o final desta temporada vai ser incrível e vai afetar outras produções. Além disso, também vai trazer tramas muito importantes para a terceira temporada. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Fui!